Letícia de Almeida, vamos conceituar a equipe do Galo, começando com o goleiro Everson, de 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas? Eu vou dar 4 estrelas pro Everson. Ele não foi tão acionado assim, mas estava atento na partida, estava se posicionando bem para sair. Saiu 2 vezes de cabeça para evitar o ataque do River. Também conseguiu se antecipar o Borja por 2 vezes. Então, estava atento no jogo. Quando precisou dele, ele apareceu bem. Por isso, 4 estrelas para ele. Lianco, zagueiro pela direita. Deu alguns espaços o Lianco, né? Principalmente no primeiro tempo. Muitas jogadas aconteceram pelo lado dele, né? Os jogadores conseguiam passar com uma facilidade. Então, eu vou dar só 2 estrelas para ele. Batalha. Batalha conseguiu compor bem para fechar o espaço, né? Fazer bem a leitura do jogo para fechar os espaços. Alguns espaços que aconteceram na primeira etapa. Teve um pouco de sufoco na hora que o camisa 10, o Lanzinho, entrou em campo e começou a pressionar essa saída de bola. Ele acabou errando 2 vezes, mas fora isso, estava bem na partida, se posicionando bem para fechar o espaço. Por isso eu vou dar 3 estrelas para ele. Alonso. O Alonso recompondo bem, né? Como a gente já está acostumado a vê-lo, né? Um jogador que recompõe bem. Não comprometeu no jogo, na minha opinião. Fez uma boa recomposição defensiva para fechar o espaço pelo lado do Arana ali, né? Que estava dando alguns espaços na primeira etapa. Então vou dar 3 estrelas pro Alonso também. Scarpa. Scarpa ficou um pouco apagado, na minha opinião, na partida. Ele foi até um pouco participativo, tentou algumas finalizações, mas eu esperava um pouco mais dele. Estava bem marcado também e acabou não sendo tão efetivo assim para ajudar os companheiros. Então só 2 estrelas. Fausto Vera. O Fausto Vera, ele entra, né? Foi escolhido para entrar na vaga do Otávio e fez bem, né? Foi bem no jogo, principalmente para chegar como um elemento surpresa próximo à área, na frente ali da área, e fez boas intervenções defensivas também. Um erro ou outro, assim, na hora de marcar, né? Acabou dando alguns espaços, mas no contexto geral, 3 estrelas para ele. O Franco. Desculpa, não ouvi. O Alan Franco. Alan Franco, uma boa marcação. Não conseguiu se movimentar tanto para o segundo terço, né, do campo, mas foi consistente e seguro na marcação, então vou dar 3 estrelas também. Guilherme Arana. O Arana, eu cornetei ele no primeiro tempo, não acho que ele fez uma boa primeira etapa, estava apagado no jogo, sumido ali na parte ofensiva, não estava conseguindo dar a amplitude que ele consegue, também vir pelo meio, como muitas vezes ele já fez. Não à toa, contra o Vasco, ele jogou como um meia pela esquerda, então é um jogador com qualidade ofensiva, e no primeiro tempo não conseguiu. Na parte defensiva tem as suas deficiências, né? Mas na segunda etapa ele foi bem, já entrou mais no jogo, deu assistência, conseguiu cumprir bem esse papel tático pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né, nessa construção. Então, pelo segundo tempo dele, pela importante participação no segundo gol, onde o Galo não estava mais conseguindo achar o espaço, tinha perdido um pouco o controle do jogo, e aí ele acha a melhor jogada pelo lado esquerdo, por isso 3 estrelas para ele. Paulinho. O Paulinho não foi tão participativo no jogo, né? Fez o gol no final, mas ele não conseguiu ser tão efetivo como ele é em outros momentos. Se movimentou muito para abrir espaço. Taticamente ele foi importante, mas não estava conseguindo fazer as finalizações, exigir do Armani de fora da área. Tentou poucas vezes essa característica que é uma das principais dele. Mas fez o gol, se comportou bem taticamente para ajudar a equipe. Então 3 estrelas para ele. Hulk. O Hulk eu esperava mais dele, né? O Hulk é
É um jogador que eu esperava mais dele. Hoje ele teve a participação no primeiro gol, mas foi desarmado muitas vezes no campo ofensivo, perdendo a bola, não estava conseguindo dominar bem. Tentou algumas finalizações e todas pararam na defesa. Então, eu esperava mais do Hulk. Contou aí com uma grande noite do Daverson, mas se estivesse dependendo só do Hulk hoje, teria sido muito difícil para o Atlético Mineiro conquistar uma vitória, principalmente elástica, como foi. Ficou apagado na partida, tem uma assistência, mas esperava mais do Hulk, então 2 estrelas. Daverson foi o craque 5 estrelas da partida, me fala um pouquinho mais dele. O Daverson é um jogador que mostrou já que tem estrela, né, acima de tudo, na Libertadores, pelo Palmeiras, quando foi importantíssimo no título do Palmeiras em cima do Flamengo em 2021, se não me engano. Mas no Atlético Mineiro ele tem mostrado cada vez mais o quanto ele conhece a competição, tanto na parte tática, né, e fazendo os gols e cumprindo sua função dentro de campo, como também em sentir a atmosfera do jogo, em incomodar o adversário. Ele é bem participativo nesse sentido também. Fez os 2 gols, deu uma assistência, faz muito bem o pivô, saiu bem da área para buscar jogo quando a bola não vinha até ele. Fez o segundo gol se projetando à frente para receber a bola. Fez a boa leitura defensiva, no erro defensivo do River, para o terceiro gol ele conseguir dar assistência. Enfim, hoje ele se mostrou um jogador completo. Foi muito bem dentro de campo. Enfim, incomodou muito o River. Por isso merece as 5 estrelas. Não só pelo gol e pela assistência, mas o geral, ele foi muito bem na partida. E daquele que entrou, apenas uma alteração, Otávio. Quantas estrelas para o Otávio que entrou na vaga do Daverson? Eu vou deixar o Otávio sem avaliação. Acho que ele mudou a configuração do time, né? Tirou um jogador de ataque, colocou um meio-campista, mas o jogo naquela circunstância já estava caminhando muito para o final, né? O resultado já estava construído. O Atlético Mineiro já não queria mais o jogo. O River fez muitas faltas, recebeu muitos cartões a partir daquele momento. Então o Otávio vai ficar sem conceito. Conjunto do Galo. Pelo resultado, importante resultado, elástico resultado, o tamanho que é essa competição e a importância de um bom resultado fazendo em casa, eu vou dar 4 estrelas. Alguns jogadores precisam se mostrar mais para o jogo, como é o caso do Hulk, como é o caso do Scarpa, podia ter se mostrado mais. Defensivamente, o Galo ainda tem alguns pontos de ajuste, principalmente pensando numa final, mas pelo resultado construído, da forma que foi, né, de uma maneira elástica, 4 estrelas é um bom conceito aí pro Galo. E pro Milito, técnico? Foi bem o Milito, né? Acho que ele podia ter oxigenado o time um pouco mais, né? Antes do segundo gol, o River já tinha mais posse de bola, o meio-campo do Galo já não estava encontrando alternativas e ele manteve a equipe como estava. Mas o resultado acabou acontecendo mesmo assim, né? O Galo conseguiu se reencontrar para fazer 2 gols logo em sequência e aí aniquilar qualquer possibilidade do River de reação. Ele escalou o que tinha de melhor. O Atlético Mineiro vem de um jogo importante na Copa do Brasil, uma sequência, né, de desgaste que tem que ser levado em conta. E eu acho que ele conseguiu extrair o melhor possível do seu elenco. Colocou o Daverson, acho que ele acertou nesse ponto, porque ele entrou muito bem contra o Fluminense. Então acho que não tinha por que o Daverson ficar no banco de reservas. Conseguiu encontrar uma forma dele também se encaixar e ser titular e deu certo. Então, dá 4 estrelas pro Milito. Esses os conceitos do Galo na vitória contra o River Plate na semifinal 3-0.